Cumprimentos amados com a paz do Senhor, chegamos à nossa 7ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis e hoje estaremos estudando o seguinte assunto: posso jejuar e orar? Temos um texto em Mateus capítulo 9, versículo 15, que nos fala o seguinte: disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Mateus capítulo 6, versos 5 ao 8 e verso 16 ao versículo 18. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. Teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, são duas práticas cristãs, duas disciplinas cristãs que a gente deve colocar em prática, porém desta maneira, desta forma que Jesus está ensinando aqui. Nunca para ser visto. Tanto a oração como o jejum devem ser feitos entre o homem, é um relacionamento entre o homem e Deus. Jesus disse que quando orar, entra no teu aposento e fecha a porta, quer dizer, fecha a porta para que alguém não te veja orando, e ao jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, para que não tenha aparência de tristeza, aquela aparência quebrantada, tal. Não é necessário as pessoas saberem acerca do que fazemos nesta parte, né? Basta a nossa comunhão com Deus e deixa as pessoas verem os resultados, né? Que o Senhor opera, faz maravilhas e as pessoas veem as coisas que Deus faz e Deus é glorificado, não o homem. Nosso primeiro tópico: Jesus, nosso exemplo de oração. Ao fazermos a leitura dos evangelhos, veremos que Jesus, o Filho de Deus, orou e jejuou em diversas ocasiões durante o seu ministério terreno. Distintas vezes ele se afastou para lugares desertos a fim de orar e buscar uma maior comunhão com o Pai, antes de enfrentar a cruz. A missão para a qual veio ao mundo, o Mestre orou no jardim do Getsêmani com tamanha intensidade que, conforme está registrado em Lucas 22, 44, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue. O Salvador também jejuou e disse que chegaria o dia em que seus discípulos teriam que jejuar. A prática do jejum e da oração não foi revogada pelo Mestre e deve ser observada por todos os seus seguidores em todos os tempos. Jesus mesmo fez, por diversas vezes, os apóstolos também, o que indica uma continuidade, né? Que devemos praticar essas coisas. Porém, nunca para ser visto, mas para que os propósitos do Senhor se cumpram. E desta forma, o nosso Deus será glorificado, como já falei anteriormente. Jesus ensina os discípulos a orar. Depois de verem o Mestre orando, os primeiros discípulos manifestaram o desejo de aprenderem com Jesus a orar. Tal fato nos mostra o quanto eles foram influenciados pelos momentos em que Jesus Cristo passava junto ao Pai em oração. Certa vez, os discípulos disseram o seguinte:
Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus lhes ensinou uma breve oração, diferente das que faziam os fariseus, porém, uma oração belíssima e rica de instruções para as nossas vidas. O Mestre ensina a tão conhecida oração do Pai Nosso, ou como também é chamada, oração dominical. Muitos acreditam que essa oração deve ser decorada, repetida de forma mecânica e vazia por todos os seguidores de Cristo. Entretanto, este nunca foi o propósito do Senhor. Quanto à questão da oração ser decorada ou aprendida, isto é bom. Por que é bom, pastor? É bom porque você tem em mente, você vai ter sempre presente na sua mente aquele modelo de oração que Jesus ensinou, aonde você encontra ali ensinamentos profundíssimos, extraordinários, como é, por exemplo, o fato da gente, em primeiro lugar, ao dobrarmos diante de Deus em oração, reconhecer a sua santidade. Como também sempre lembrar de que nós dependemos de Deus para nos suprir. E outra coisa importante, é bom ter esta oração em mente, porque sempre você vai ter em memória que de nada adianta orar, buscar, fazer campanha, se você não perdoar o seu próximo. Entende? Então, isso é muito importante. Aprender este modelo de oração é muito importante. Porém, perde o sentido, perde a importância quando apenas aprendemos e não procuramos colocar em prática os seus princípios que são ensinados através das palavras de Jesus. Podemos então afirmar que Jesus apenas apresentou um roteiro, um modelo que seus seguidores poderiam utilizar, né, nos seus momentos de oração no dia a dia. Nesta lição, desejamos enfatizar o fato de que o Mestre orava e também jejuava. Seu exemplo conduziu os discípulos a fazerem a mesma coisa. E nós, como discípulos de Cristo, o que devemos fazer, mesmo na nossa adolescência ou na nossa faixa etária aí, né, de 15, 16, 17 anos? O que precisamos fazer? Seguir o exemplo de Jesus. Ser pessoas de oração. Ser pessoas que gostam de estar aos pés do Senhor, que procuram buscá-lo nos seus momentos, a sós, nas suas particularidades, né? Em vez de ficarmos dentro de um quarto trancado e conversando com o mundo inteiro lá fora, através das mídias sociais, a gente pode tirar um momento, a gente pode tirar 2 momentos, pode-se tirar 3 momentos, né? Fez a tarefa da escola ali, né? Estudou a prova, tira aquele momento para falar com Deus. Antes de se debruçar nos livros para estudar, tira um momento para falar com Deus. E Deus vai te dando graça e você vai crescendo na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Segundo tópico, orar sem cessar. Aqui surge uma pergunta: qual o melhor ou a melhor posição para a oração e qual o melhor momento ou melhor horário? Nós não temos deixado escrito em parte alguma da Bíblia alguma orientação desse tipo. Por exemplo, o horário exato para falarmos com Deus ou a forma, posição do nosso corpo ao orarmos. Se oraremos sentados, se oraremos de pé, se oraremos de joelhos, se oraremos deitados, se oraremos andando. Sabemos que em qualquer posição, se falamos a Deus com temor e reverência e humildade, o Senhor pode nos ouvir. Porém, é necessário a gente frisar que aparece na Bíblia, em alguns momentos, as pessoas orando, principalmente se colocando de joelhos. Seria uma forma de você não só curvar a alma, mas curvar também o corpo diante da presença do Deus Todo-Poderoso, né? Por exemplo, aqui no jardim do Getsêmanes, né? Lucas diz que Jesus se colocou de joelhos para orar. Está aqui em Lucas capítulo 22, verso 41. Então,
há uma importância, né, no fato da gente se colocar de joelhos diante do Senhor, que é a autoridade maior sobre as nossas vidas. Que fique claro, portanto, que não é a posição do nosso corpo no momento da oração que vai determinar, né, se as nossas orações serão ou não respondidas pelo nosso Pai Celestial. O importante é orar sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, que haja um constante contato da parte de cada um de nós com o Todo-Poderoso. Se, naquele momento específico que você vai orar, você tem condições de se ajoelhar, dobrar os seus joelhos, então dobre os joelhos e fale com Deus de joelho dobrado. Porém, se você está no momento em que não pode dobrar os joelhos, alguma situação não te permite dobrar os joelhos, então fala com Deus de pé. Ou então fala com Deus sentado, fala com Deus caminhando, andando, dirigindo, pilotando a tua moto, né? Enfim, em qualquer momento o Senhor vai estar pronto. O importante é que os nossos corações estejam inclinados a falar com Deus e que haja um reconhecimento por parte do ser humano que sem o Senhor nada podemos fazer, né? E dele dependemos e por isso procuramos, porque sem ele a vida perde completamente a lógica, completamente o sentido. É preciso orar. É preciso orar. Orar não é uma opção. Orar não é uma opção. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos. Jesus, ele orava e as Escrituras Sagradas nos advertem a orarmos sem cessar, como já citei em Tessalonicenses 5 e verso 17. A fim de que não venhamos a cair em tentação, precisamos estar em constante oração. É aos pés do Senhor, orando e vigiando, que recebemos força e direção para escaparmos das tentações. O apóstolo Paulo, como um seguidor de Jesus, também orava. E em sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele revela o quanto orou em favor daqueles irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo está falando acerca do pessoal de Tessalônica, que era sempre lembrado. Paulo está falando que lembrava sempre dos Tessalonicenses nas suas orações a Deus, como por exemplo aparece no versículo 2, né? Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Capítulo 3 e versículo 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Que maravilha, né? Que bênção. Que haja nos nossos corações essa inclinação, esse desejo, esse propósito, essa abundância de oração constante, dia e noite, uns pelos outros. Quando Paulo diz assim, orai sem cessar, ele está mostrando que podemos orar em todo o tempo, em qualquer lugar e a qualquer hora, sem protocolo nenhum. Por intermédio de nosso sumo sacerdote, hoje temos acesso a qualquer momento ao trono do Eterno. O véu do templo se rasgou, pois o sacrifício de Jesus Cristo abriu o caminho para Deus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote que compareceu diante do Pai em favor das nossas vidas. Um tempo especial com Deus. Para o crente, o momento da oração é sempre prazeroso e jamais deve ser visto como uma obrigação ou um fardo, pois é o nosso tempo, o nosso momento de comunhão e intimidade com Deus. Afinal, queremos estar junto daquele que amamos, mas na atualidade alguns crentes já não se sentem mais à vontade e confortáveis para adentrarem na presença do Pai em oração. Talvez essa seja a razão de vermos tantas pessoas desanimadas, apáticas e insatisfeitas, mesmo sendo membros de uma igreja, estão nessa situação. Com certeza absoluta, se o cristão não ora, não tem como ele ter ânimo, porque a vida espiritual se move através da oração.
do contato diário do cristão com Deus. Se falta esse contato, não vai ter ânimo, porque não vai ter o fluir, o mover do Espírito de Deus na vida da pessoa, né? Ninguém se engane, sem oração não há intimidade com Deus. E nosso relacionamento com Ele se torna superficial. Sem um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus, nos tornamos como os crentes de Laodiceia, mornos espiritualmente. Mornidão significa um estado de letargia, de apatia, por tudo que diz respeito ao reino de Deus. Você não faz caso, você não está nem aí para com as coisas do Todo-Poderoso, entende? Aí vem uma pergunta: como você está? Morno ou frio? Ou cheio do Espírito Santo? Né? Tem três situações para o ser humano estar: morno, frio ou cheio do Espírito Santo de Deus. A última opção é aquela que o Pai deseja para os seus filhos aqui na terra. É o desejo do coração de Deus, que os seus filhos e filhas sejam cheios do Espírito Santo. Portanto, aqueça sua alma e seu espírito por intermédio de uma vida de oração. É tempo de buscarmos a Deus. E quem está falando isso? O Espírito do Senhor. Apocalipse 3:22 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é o Espírito que, usando Paulo, diz: orai sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse último texto, são palavras do próprio Jesus. Aqui nós encerramos a primeira parte da lição, que fala sobre a oração. É extremamente importante, desde os antigos, né, desde o Antigo Testamento, adentrando no Novo Testamento, passando pelo Apocalipse, né, e chegando aos dias de hoje. Na prática, a oração é algo extremamente importante para o jovem de 17, 16, 15 anos, para o jovem a partir dos seus 18 anos, para aquele que está chegando à melhor idade, aos 40, para aquele que está chegando à sua fase de idoso, aí aos 60, passando dos 60 anos. Em todo tempo, a oração é extremamente importante. Agora vamos à segunda parte da lição e última, que é o terceiro tópico, que foi dedicado aqui para a gente falar um pouquinho, resumido, sobre o jejum. Vamos primeiro à definição, depois falaremos um pouco sobre o jejum no Antigo Testamento. Como podemos definir o jejum? A definição é breve e simples. Segundo o dicionário teológico da CPAD, diz que é a abstinência total ou parcial de alimentos durante um determinado período. O propósito é reservar um tempo maior para a oração e comunhão com o Senhor. De acordo com os preceitos bíblicos, o jejum deve estar associado à oração. Jejuar não é somente ficar sem se alimentar, como fazem alguns adeptos de algumas religiões orientais e algumas pessoas que praticam o chamado jejum intermitente para ajudar no emagrecimento. O propósito do jejum bíblico deve ser reservar um momento específico para uma maior comunhão com Deus, para um maior quebrantamento da carne e dependência do Espírito Santo do Senhor. O jejum no Antigo Testamento. Lendo o Antigo Testamento, encontramos vários momentos específicos em que pessoas e até moradores de cidades inteiras jejuaram. Aprendemos que a prática do jejum estava sempre associada à oração, à humilhação e ao quebrantamento diante do Senhor, seja para receber o perdão por alguma falta, seja para alcançar uma graça ou uma resposta. Muitos só alcançaram vitória e o livramento porque jejuaram e oraram. Vamos citar, por exemplo, aqui o exemplo de Esther, né? Esther, que findou sendo rainha do rei Assuero, e ali estavam os judeus naquela cidade, na cidade de Susa, né? E estavam os judeus correndo perigo de vida, porque havia um decreto para que os judeus fossem mortos, fossem assassinados. Esther jejuma junto com as suas moças por um tempo,
mais de um dia, 2 dias, 3 dias, e entra na presença do rei, né? Mardoqueu havia dito para ela fazer isso e entrar na presença do rei, porque se ela não fizesse, viria livramento por outra parte. Então, Esther faz isso, jejuma, ora, entra na presença do rei, porque entrar na presença do rei sem ser chamado poderia ser morte, mas ela encontrou graça e a vida dela foi poupada e também a vida de todos os seus compatriotas judeus. E assim, houve grande livramento para os judeus. O profeta Joel, que exerceu seu ministério no Reino do Sul, ao falar a respeito do iminente castigo de Deus, afirma o seguinte: Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O povo precisava se voltar para o Senhor enquanto havia tempo, pois em breve a destruição sobreviria a todos. O profeta Joel fala de uma conversão genuína marcada pelo jejum e também pela contrição. Vemos também o exemplo de Acabe, um dos piores reis do Reino do Norte. Quando confrontado pelo profeta Elias a respeito de sua adoração aos ídolos e da morte de Nabote, buscou ao Senhor com jejum e pano de saco. Vestir-se de pano de saco era uma prática que demonstrava humilhação. Todavia, essa atitude do rei não mudou o posicionamento de Deus, mas apenas adiou o juízo divino que viria sobre a casa de Acabe. Este texto bíblico também nos revela a misericórdia e a bondade de Deus para com aqueles que se arrependem, verdadeiramente dos seus pecados e buscam a Deus com contrição e quebrantamento. Nunca é tarde demais para se humilhar e buscar o perdão divino. E aí duas coisas entram nessa prática: a oração e também o jejum, como uma forma de você demonstrar para o Senhor que dele depende todos os dias. Conclusão: o Filho de Deus deu a sua vida em nosso favor. Não existe nada que possamos fazer que seja suficiente para pagá-lo. Contudo, podemos buscar uma vida de maior comunhão e intimidade com Deus através da oração e do jejum. Estamos vivendo tempos trabalhosos, enfrentamos diferentes crises. Contudo, o Senhor nos garante que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que venhamos a jejuar e orar constantemente até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Enquanto ele não voltar, não temos ordem para parar. A ordem de Deus, assim como foi dado para Israel, é dado para a igreja nos dias de hoje. Diga ao povo que marche.